Boa tarde, bem-vindos, pessoal que está em casa nos acompanhando. Hoje, nosso estudo número 6, estamos encerrando o capítulo 1, o futuro e o nada. Muito interessante isso que nós vimos, o início, foi muito importante a gente aprender esse pequeno início a respeito do futuro, pós-mortem, e aqueles que achavam que com a morte física acabaria tudo. Então nós vimos, item por item, devagarzinho, sabendo, sobre o materialismo, vimos, pegando subsídios lá do livro Obras Póstumas, né, que as 5 alternativas da humanidade, né? A doutrina materialista, panteísta, deísta, dogmática e a doutrina espírita. Então isso aí, para a gente entender esse estudo do céu e inferno, nós precisamos ir passo a passo, para entender. A hora que chegarmos no céu, vamos falar a semana que vem já sobre a morte, temor da morte, que é muito interessante também. Depois a gente vai ver o céu, devagarzinho, o inferno, e aí vamos entrar na lógica da justiça divina, vamos ver as penas, né? Penas futuras, como é que funciona, se são eternas, como que é, para levar esse alento para a gente entender. Precisamos entender realmente o que estamos fazendo aqui, por quê, para quê, e essa evolução nossa. Então a gente vai abrindo, vocês devem ter notado, o pessoal que está nos acompanhando em casa também, que vai abrindo o nosso leque. Quanto mais a gente lê, aprende, a nossa visão é aquela história que nós já vimos aqui. Você vai subindo uma montanha, a cada metro que você sobe na montanha, a sua visão vai atingindo mais longe. Quando você está aqui, são poucos metros. À medida que vai subindo, vai aumentando o campo de visão nosso. E aí que é importante. Então, a evolução é isso. Nós estamos numa caminhada ascendente, que a encarnação nos dá, e a reencarnação vai trazendo para nós, a cada vez nós vamos agregando coisas, né? Conhecimento não se perde, tudo que nós estamos aprendendo aqui vai ser agregado em nós, para as próximas. Então, aí que é a beleza. Nós somos seres da eternidade, podemos dizer. Somos imortais. Então, nosso espírito está em constante evolução. Então, nessa evolução, nós vamos aprendendo realmente a moral cristã. Aí vocês perguntam, o que tem a ver o céu e o inferno com a moral cristã? Tem tudo a ver. Porque nos mostra exatamente que somos regidos por uma lei de causa e efeito. Nos fala da justiça divina, que é sempre bom a gente recordar. Justiça, bondade e justiça. A gente tem que ter isso aí, quer dizer que não há privilégios. Que todos nós estamos sempre seguindo adiante. Esse é o nosso objetivo. Então, quando nós estamos agora, nessa encarnação nossa aqui, abrindo a espiritualidade dentro de nós, porque desabrochou, vamos deixar a religião, a espiritualidade, a ligação com Deus. Então, nós já sabemos, todas as pessoas, independente dos seus credos, das suas doutrinas aqui na Terra, todos passaram por um processo reencarnatório, lá um planejamento, todos passaram, não só os espíritas, todos passaram do mesmo jeito. Cada um no seu nível evolutivo, vem chegando e vamos exercendo o nosso livre-arbítrio aqui. E isso de estarmos, por exemplo, estudando, foi uma opção do livre-arbítrio nosso. O livre-arbítrio positivo, escolha positiva. Nós estamos olhando não só para o presente, mas exatamente para o futuro, o pós-mortem. Porque esse que nós estamos agregando aqui é nosso. Então, no nosso desencarne, a nossa vivência pós-desencarne
tem grandes chances de ser bem melhores do que se estivéssemos bitolados somente na matéria, achando que era o nada, o futuro não tem nada. Então isso é importante, isso que nos anima, e quero dizer também para as pessoas que não são espíritas, que estão nos assistindo, acompanhando nosso estudo, exatamente para isso, pensar do momento decisivo que nós estamos vivendo, momento de aprendizado, e o aprendizado qual a consequência do aprendizado? A vivência. Quando você aprende algo, você vai começar a vivenciar aquilo que está aprendendo para nós. Então essa desmistificação do céu, do lugar céu, do lugar inferno, que a doutrina traz para nós, é muito importante, que abre nosso leque. A gente vai começar a entender a dinâmica da vida, de como funciona. E isso, de certa forma, vai trazendo paz, equilíbrio emocional, nesses tempos duros que estamos passando. É isso que é importante. Esse equilíbrio é fundamental para a gente viver bem. E somos postos à prova todos os dias da nossa vida, lá no mundo, lá fora. E como é difícil, não só lá fora, como também na família, na convivência familiar. A gente vai chegando, vai sendo posto à prova. E o que aprendemos, nós estamos vivenciando, primeiramente com nossos próximos mais próximos. E depois, vamos estendendo na nossa convivência social, profissional, e assim vamos vivendo. Então, esse é o objetivo nosso aqui. Estarmos em harmonia. A harmonia é fundamental para nós vivermos em momentos turbulentos. E como que sabemos, por exemplo, o desencarne é um fato natural. Mas nós vamos ver amanhã, por exemplo, na próxima semana, que o temor da morte também faz parte do instinto de conservação, que nós temos que preservar o nosso corpo o máximo possível, instinto de proteção, para cumprirmos a nossa missão, que foi nos dada lá no planejamento reencarnatório. Então nós temos o dever de cuidar da saúde. Então quando nós vemos hoje as pessoas negligenciando o que está ocorrendo da pandemia, pessoas não se higienizando, pessoas não portando máscara na rua, não se preocupando com nada, aglomerando, fazendo festas, sabendo que isso aí, o vírus está aí, o que está acontecendo? Isso é você está procurando algo, às vezes antecipando o seu desencarne, às vezes, que não estava previsto. Então o espírito, nós já falamos aqui que Kardec fala que nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Lá na revista, eu já falei aqui com vocês, lá de 1868, traz das higienes, das asepsias necessárias, quando da gripe espanhola, higienização das mãos, das máscaras, já está falando lá. Então nós temos que cuidar, temos o dever de cuidar. E nada como conhecimento. Então nós vamos seguindo hoje, gente, os últimos itens do capítulo 1. O item 11. Vamos ler, e eu vou dizer para vocês aonde eu grifei, que vale a pena vocês grifarem também. Item 11. Isso aqui está fechando o capítulo 1. Praticamente é o fecho de tudo que nós vimos. Aí as pessoas falam, mas se nós já vimos isso, por que tem que fazer de novo? Porque eu acho que é desse jeito que nós aprendemos. O estudo não é ler. Ler, você lê algo. Eu já li o livro Céu e Inferno. Tranquilamente, li. Agora eu estou estudando. E o estudo demanda você, item por item, e deglutir, ou seja, entender o espírito da letra que está aqui, para a gente começar a entender, correto? Então vamos lá. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio da sorte feliz ou infeliz das almas depois da morte, ou, dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que se encontra em toda parte. A maioria das religiões hoje creem. E nós vimos aqui, mesmo aquelas mais, os dogmáticas que nós vimos aqui, como a católica, a protestante, que tem aquelas regras rígidas, acreditam que tem, só que traz para nós a presença do futuro de um Deus vingativo,
e de um Deus de privilégios, que privilegia uns em detrimento de outros, que vai condenar eternamente alguém e vai livrar alguém também eternamente tocando harpa sem fazer nada. Isso aí, e essas pessoas vão entupindo o céu e entupindo o inferno, entre aspas, porque não tendo reencarnação, vai saindo daqui e vão enchendo o universo. Uma coisa que nós precisamos, é cômico, mas é para a gente entender como é que funciona. Seguindo, mas no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e sobretudo sobre as condições que possam merecer umas e outras, penas e gozos. Aí volta para aquilo que nós vimos na semana passada, sobre a individualização do ser. Somos seres individuais, isso é fundamental para a gente entender. Não saímos do todo e voltamos para o todo, não, nós saímos, fomos criados, esse ser é imortal, nós não somos eternos, eterno é Deus, somos imortais, fomos criados. Então essa imortalidade, esse ser que hoje é o Clayton, que é a Elisângela, que é a Eliana, hoje nós somos assim, mas já fomos João, Antônio, Maria, José, na vida toda, já passamos quase que por todas as situações, ou eu acho que passamos por todas, e por todos os gêneros também, fomos homem, mulher, todo tipo. Então é exatamente isso que nos mostra o caminho evolutivo nosso, e vale a pena a gente compreender. Então quando você pensa na filosofia espírita, que é o livro dos Espíritos que traz para nós totalmente, mostrando entre perguntas e respostas, essa procura da verdade que a filosofia traz para nós, é exatamente para isso que nós vamos ver aqui, para que nós possamos fazer a nossa convicção. Convicção é aquela, praticamente, é aquela fé raciocinada, que enfrenta a razão, como diz Kardec, em qualquer situação, em qualquer tempo. Ela bate de frente tranquilamente, não é uma coisa cega, por isso que precisamos aprender. Seguindo, então esse aí, eu grifei também, se vocês quiserem, mas o que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e sobretudo sobre as condições que possam merecer uma dos outros. E eu grifei também lá no começo, tem igualmente admitido o princípio da sorte, feliz ou infeliz depois da morte, para a gente entender as religiões espiritualistas, que creem no pós-mortem, que creem na individualidade do ser, que somos nós. Seguindo, daí os pontos de fé contraditório que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por esses para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. Então esse comentário de Kardec aqui é muito importante a gente entender que ele diz aqui. Colocaram ritualísticas, você tem que passar por isso, um checklist, tem que fazer tudo isso de cultos exteriores. Independente de você melhorar ou não, você fez aquilo, cumpriu, você está apto a ir para o céu, ou se não cumpriu, para o inferno. Não entra o arrependimento em qualquer lugar que possa tirar você do inferno. A única coisa que eles dizem é que alguém tem o poder do perdão, que perdoa, um ser perdoa ou condena, que nós vimos na vez passada que é um absurdo, que o juízo final, esperando o juízo final. Mas se aquele que perdoou ou condenou é um ser tão imperfeito como nós, que poder ele tem então para fazer isso, condenar, sendo que vai ter um juízo final? Nessa lógica que nós estudamos a semana passada. Então chega no juízo final, entre aspas. Deus falou, mas você merecia estar no céu, por que você está no inferno? Ah, mas foi ele que me condenou. E aí, como é que fica? Aquele não me perdoou. São coisas que fogem daquelas três coisinhas que nós falamos aqui: lógica, razão e bom senso. Isso, lógica, razão e bom senso, é algo que nós devemos colocar na nossa vida, diariamente podemos colocar, para a gente errar menos e fazer boas escolhas. Esse é o nosso objetivo, a gente pensar. É verdade.
Pensa exatamente. É aí que entra tudo. Porque nós sabemos que todas as nossas atitudes, as nossas palavras, são idealizadas primeiro. Então o pensamento, lembram da fotografia do pensamento que nós estudamos na Gênesis? Lá nos fluidos, que vimos lá como é que funciona, como é que cria essa imagem, e com força potente, quando você envia. Nós temos a força do pensamento usando até no passe à distância. Quando nós irradiamos a energia e a pessoa está receptiva naquele momento, cria-se aquela corrente, independente de onde a pessoa esteja. Daqui na China, ali na tua casa, mas criou aquela corrente, você está energizando. Daí a força do nosso pensamento. Os pensamentos guiam as nossas vidas. Estamos sorrindo e às vezes nossos pensamentos estão sombrios, são negros. Esse é o grande perigo nosso. Então, o comentário aqui resume-se desse item 11, principalmente em torno do princípio espiritualista, que é aceito por todas as religiões. Ocorre que há as diferenças quanto às penas, dos gozos e das penas, que é aí que entra, realmente chega o Espiritismo para mostrar para a gente as condições, o que vamos encontrar pós-mortem. Que a nossa vida tem um fator preponderante de como vivemos, de como estamos vivendo, para de como viveremos sem a roupagem física. Então, aquilo que somos aqui, nós desencarnando, nós continuamos a ser as mesmas pessoas, com todas as nossas virtudes e também as nossas negatividades. É isso que é importante a gente entender, que eu passo para todo mundo isso, a importância de valorizarmos a presente encarnação nossa, a vida nossa agora. Aproveitar o máximo possível, porque desencarnando, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter ainda para voltar, para seguir o nosso caminho. Voltaremos para a Terra, nesse planeta aqui, já regenerado, ou iremos para mundos primitivos? Não sabemos. Depende do quê? Do que estamos fazendo agora. Isso que é importante a gente entender. Alguma pergunta a respeito disso aqui? Das penas e gozos, já ficou bem claro para a gente saber que saem da lógica, saem da bondade de Deus, aquela céu eterno e inferno eterno, que é determinado por alguém fisicamente como nós, humanamente como nós, em muitas coisas. E não tem chance da pessoa se redimir. É esse o grande problema, que foge da vontade de Deus, é a falta de chance, é o condenamento eterno, a condenação eterna da pessoa. Porque aí não tem como que vai, sem chance de arrepender? Foge dos desígnios de Deus, que dá chance para todo mundo, não é verdade? Vamos ao 12. Todas as religiões deveram, em sua origem, estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Entendeu? Em cada época, lógico, nós participamos lá da Idade Média, da igreja, os horrores que o cristianismo fez. Nós vivenciamos, em algum momento nós vivenciamos isso, porque somos seres que já vivemos muito e muito. As inquisições, as fogueiras, os absurdos que criaram em nome de Jesus. As guerras santas que hoje criticam tanto os muçulmanos, mas quem começaram foram os cristãos, por coisas materiais. Jesus nasceu ali, tem que ser nosso. Mas Jesus passou por ali, naquele momento era necessário, mas em espírito, ele deixou o conhecimento. É isso que é importante, ele deixou um roteiro de vida para nós seguirmos, não para cultuar o corpo dele, que realmente sumiu, né? Não deixou acontecer.
Estes, muito materiais ainda para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Nós ainda temos hoje ainda um Deus mercantilista nas religiões, aquele que você faz uma promessa para pagar depois. Eu faço isso, você me dá isso, que eu vou fazer isso. Eu vou andar de... A gente vê muito, eu não estou criticando, apenas constatando, cada um tem a sua fé, respeitamos tudo aí. Então vamos ajoelhar, andar 1 quilômetro, subir uma escadaria, a gente vê muito lá na Penha, no Rio, Igreja da Penha, subindo, outra em Aparecida. Quer dizer, na realidade, a gente sabe que vale a fé tudo, mas cada um é cada um, não vamos respeitar. Mas o que vale não é esses cultos exteriores. É exatamente isso que no problema que a gente fala que o Espiritismo é uma religião, mas não é uma religião formal. Temos que entender muito bem isso. Ritualística, hierárquica, não existe isso. Não existe isso. Por exemplo, as federativas do Brasil aqui, FEB, União Espírita, não impõem nada, elas não têm poder de fazer nada, porque senão ia ter um Vaticano aqui também, né? A FEB mandou fazer, tinha que fazer. A FEB manda abrir isso aqui, não pode, tinha que ter um templo do jeito que tem. Não tem condição. Elas podem orientar, mas não impõem nada e não tem o dever de impor. Nós espíritas também não impomos nada. Então não tem essa hierarquia e não tem essa ritualística. Durante um tempo, essas formas bastaram a sua razão. Eu me recordo, vocês também que nasceram, foram católicos, a gente ia na missa, cumpria a missa, quitou, a gente falou, que legal. Terminou, cumpri a missão, fui lá. Então, a gente estava lá, cumpriu. Opa, agora eu posso tomar cerveja, tudo que já... Era até desse jeito. Eu não estou entendendo. Eu me lembro, às vezes o padre estava falando, nós estávamos conversando com um amigo aqui, ó, vamos lá, tal. Está falando demais. É assim. Então, durante um tempo, essas formas bastaram a sua razão. Mais tarde, fazendo-se luz em seu espírito, sentem o vazio que as formas deixam atrás de si. É o vazio que acompanhou a todos nós, que passamos por as outras religiões salvacionistas, podemos dizer, até chegarmos aqui. Vazio. E se a religião não os satisfaz mais, abandonam a religião e se tornam filósofos. É exatamente. Filósofos. Olha, nós vamos ver aqui a respeito de filosofia também, é muito interessante. Filosofar é procurar a verdade, de alguma forma, nós estamos questionando sempre. Aí a gente vai começar a entender. Tudo isso estamos passando, então nós podemos avaliar, sem falsa modéstia, dizendo certamente que, na realidade, a doutrina espírita traz para nós um roteiro, um rumo tranquilo, que nos dá convicção, sem fanatismo nenhum, dizendo, não discutimos religião com quem quer que seja, aceitamos as pessoas como elas são, como elas têm, numa boa. Discussão sobre religião jamais não vale, não temos esse direito de querer impor nós. Aqueles que chegam e nos perguntam, nós respondemos. Aceitou? Não aceitou? Tudo bem, numa boa, sem briga, sem nada. Esse é o nosso objetivo. É assim que a coisa funciona. Então, podemos resumir esse 12 aqui, que a religião, então, durante esse tempo, até a chegada do Espiritismo, foi confundida sempre com práticas exteriores. Sempre tem as práticas exteriores, que ainda hoje escraviza o pensamento das pessoas, não deixa as pessoas pensar, porque se você pensar e questionar, eles não vão bloquear. Isso, práticas exteriores, tudo aquilo ali, dogmas e práticas exteriores, que eles falam, tem que ser assim, ponto final.
Por que as diferenças? Um nasce retardado, o outro não. Isso é genética, não sei. Não se discute com Deus a esse respeito. Então, já que não vão reencarnar de novo, então presume que essa pessoa retardada vai para o céu, retardado, o que veio fazer na Terra então? É a pergunta, nós temos que perguntar, se Deus criou ele retardado, com deficiência mental, ele vai desencarnar. Se ele é mental, ele não pode ir para o inferno. Mas o que veio fazer então aqui? Se ele vai morrer e vai para o mundo espiritual. E como não vai reencarnar mais, ele vai continuar retardado lá. Mas que Deus seria esse? A filosofia, os filósofos. Nós temos que filosofar e perguntar, onde está isso? Vocês viram que as nuances de pequenas coisas, que a gente vale a pena, às vezes as pessoas têm preguiça de filosofar, de questionar. Tá bom assim, vou na missa, vou no culto, está tudo legal, está bem, contribuo com o meu dízimo, tudo, beleza, sou um cristão. Eu pergunto, és um cristão? Será que é isso mesmo que Jesus deixou para nós? É a pergunta. Vamos seguindo. O 13. Se a religião apropriada a princípio aos conhecimentos limitados do homem, no começo é lógico, era imposta para nós e não tínhamos, eu falo para nós que nós vivenciamos lá, viu? Lá em outras vidas. O padre, aquilo ali que era imposta, você não podia discutir, era tudo imposta. Mas a gente não tinha ainda o discernimento, pelos atavismos nossos, trazendo de família, aquela crença que tinha que ser aquilo que o padre falou, era lei, não podia discutir, não podia fazer nada, limitou nossos pensamentos, concorda? Nós fomos limitados por muito tempo, fomos limitados, até que, devagarzinho, vocês podem ter certeza, para nós estarmos hoje questionando isso, estudando a doutrina espírita, a sementinha foi plantada lá atrás. Em algum momento de outras encarnações passadas, essa semente foi plantada. E devagarzinho ela demorou um tempo para ser frutificada. Cresceu e frutificou agora. Então isso é muito importante. Para a gente entender a nossa missão aqui. A importância que nós temos de ter encontrado esse refrigério numa doutrina que nos mostra tranquilamente que nós somos os herdeiros de nós mesmos, que cabe só a nós fazermos as escolhas, e que essas escolhas serão boas quando nós pensamos, avaliamos aquilo que vamos escolher, avaliamos e escolhemos. Mas se escolhermos mal também, tem chance? Lógico, nunca seremos abandonados, nunca. Vamos passar pelo arrependimento que nós vamos estudar lá no Código Penal da Vida Futura, quando chegarmos nesse livro. Arrependimento, expiação e reparação. Pronto. Esse é a justiça divina. Se não repararmos em uma existência, voltaremos não para sermos castigados, jamais. Tira essa ideia de reencarnação, é castigo. É remissão. Estamos aqui para remir as coisas que fizemos, compreender o porquê estamos passando, sem revolta. Deus está castigando, tirem da cabeça, Deus não castiga ninguém, não perdoa ninguém. Ele nos fez livres para seguirmos nosso caminho, evoluir, chegarmos até Ele. Qual o roteiro? Mandou Jesus, exatamente. Fizeram a miscelânea que fizeram, de Jesus. Mas, já prevendo isso, Ele próprio disse, no momento oportuno, diz, enviarei o Consolador prometido, que irá exatamente abrir o casamento, abrir o pensamento nosso. Chegou a doutrina, final do século XIX. E exatamente isso aí que foi chegarmos até nós. Então é isso que é interessante a gente entender. Chegarmos nesse pé, até hoje que estamos aqui. Seguindo, essa parte aí, vocês podem grifar também esse próximo, o próximo segmento aí dessa frase. Houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos. Por quê?
está na natureza do homem ter necessidade de crer, e ele crerá se se der um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Quer dizer, se fosse oferecido para nós opções, discussões, que nós tivéssemos a liberdade de escolha, de perguntar, e as pessoas naturalmente serem abertas e nos mostrarem, eu me recordo, eu já contei para vocês aqui várias vezes, eu me perguntei para um padre lá na minha cidadezinha pequena, eu com 15, 16 anos, por que existia uma pessoa deficiente, deformada, horrorosa, não falava, grunhia, mal se arrastava. Por quê? Eu perguntei para o padre, por quê? E Deus, então, tão bom, fez aqui, ele chamava Zé Mudim. Por que criou o Zé Mudim? Eu não soube explicar. Não soube. E eu nunca fiz feio. Falei, não, isso aí é problema genético, a gente não discute o que Deus faz. Foi a resposta. E uma pessoa simples, um alfaiate, espírita, naquela época, olhado de soslaio pelas pessoas, porque ela é espírita. E eu, uma vez conversando com ele, ele falou, vem cá, vou explicar para você, com 2 palavrinhas, por quê. Desabrochou. Ele falou da justiça divina, falou da reencarnação, falou o porquê daquilo. Eu falei, poxa vida, regou minha sementinha. Devo muito a essa pessoa, muito. Uma pessoa fantástica, simples, humilde, pobre, mas regou. Então, essas coisas boas acontecem na nossa vida de vez em quando, não é verdade? Então, se nós tivéssemos tido lá, não tivemos, mas estamos tendo agora, correto? Estamos tendo agora essa oportunidade. Então, seguindo, ele quer saber, então essas pessoas, nós, seguindo aquilo ali, vou ler de novo, para ter a sequência, para vocês entenderem. Houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na natureza do homem ter necessidade de crer, e ele crerá se der um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Então, de acordo com aquilo que a gente, dentro da capacidade intelectual nossa da época, um pouquinho já estaria para iniciar. Você não vai falar uma coisa transcendente para uma criança de 2 anos, não tem como, mas de acordo com aquilo ali. Seguindo, ele quer saber de onde veio e para onde vai. Se lhe mostra um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhe fornece a ciência, além disso, se lhe impõe atingir condições que sua razão não lhe demonstra utilidade, ele repele o todo. Olha para vocês verem, repele tudo. Ele quer, de onde que eu vim? Está lá, para onde que eu vou? Por que eu estou aqui? Então, fica em fantasias, pondo fantasia e churumela na cabeça da gente, pondo medo, às vezes até terror. Então, não mostra o objetivo da vida, por que estamos aqui, não fala o porquê do sofrimento, porque um sofre, outro não. Então, precisou vir o Consolador, prometido, que é a doutrina, exatamente, para clarear tudo isso para nós. Então, coisas que a ciência está comprovando e a religião está contra. Como? Kardec disse, se algum dia um dos postulados espíritas forem comprovadamente pela ciência serem errôneos, tire da doutrina e fique com a ciência. Tal é a amplitude da doutrina espírita. E até hoje não teve nada que desmerecesse. Está comprovando, cada dia que passa, comprovando cada vez mais. Seguindo. Além disso, se lhe impõe atingir condições que sua razão não lhe demonstre utilidade, de novo, ele repele todo. Fazer uma coisa, mas por que eu estou fazendo isso? Porque tem que fazer, mas por quê? Não dá uma explicação plausível,
a gente repele. Por que que você tem, por exemplo, uma prática exterior? Você tem que fazer jejum, mas não explica a razão do jejum, se tem alguma coisa que vai fazer bem, não. A pessoa passa em jejum a quaresma agora, por exemplo. Não bebe álcool, quaresma. Terminou hoje, bebe tudo que tinha, mais um tanto dos 40 dias. Come um boi inteiro, porque não come carne. Eu pergunto, mexeu com a razão, então não inventou nada. E a pessoa acha que está tudo bem, que fez certinho, está tudo ok. Por quê? Agora não se justifica mais essa ignorância, porque antes nós não tínhamos aonde chegar. Hoje, com a internet, coloca no Google Espiritismo, para vocês verem quantos milhões de textos aparecem. De lado aparece lá. Vocês vão ver quantos. Então, está todo mundo sabendo. Põe reencarnação para vocês verem lá no Google. É aí que a gente tem que entender. Ok? Seguindo. O materialismo e o panteísmo lhe parecem ainda mais racionais, porque nele se discute e se raciocina. Raciocina-se falso, é verdade. Mas ele gosta ainda mais de raciocinar em falso do que não raciocinar em todo, é verdade. Porque pelo mesmo materialismo, o panteísmo sabe, você vai morrer, você vai diluir e vai voltar de novo. Já é alguma coisa. Vai voltar um novo. Não aproveita nada que você teve, mas você vai voltar e seguir. No materialismo você já sabe, aproveite agora mesmo, que não vai ter nada mesmo, a vida é aqui. Vamos pensar. Vamos cada vez mais espertos, mais tudo, e vamos chegar. Então é isso aí. Então, podemos tirar como dedução desse item, que a existência dos incrédulos é consequência desse não acompanhamento pelas religiões. Não acompanhou, as religiões não acompanharam esse movimento progressivo da humanidade. Estacionaram na Idade Média ainda. E hoje as religiões salvacionistas estão perdendo. O que está crescendo hoje? É a doutrina da prosperidade, que os neopentecostais estão aí, que nada mais é, nada menos que um materialismo, porque estão prevendo como se fosse um materialismo. A felicidade aqui é você ter bens, ter dinheiro, quanto mais você contribui, mais dinheiro você tem. E agora eu pergunto, e aí? A quem muito foi dado, muito será pedido. Esses pastores, esses bispos que estão induzindo a isso. Como será a responsabilidade deles? Está levando o rebanho para algo que a hora que abrir os olhos no mundo, eu falo aqui, mas não foi isso que me prometeram? Quer dizer, quem foi tem a parcela de culpa também, de responsabilidade, não culpa. Porque devia perguntar. Por quê? Para quê? Tem que questionar, bem. Tem que questionar. Isso que eu estou falando tudo aqui, se vocês não aceitarem, vão pesquisar. Não aceitou, tudo bem, não tem problema. Mas tem que questionar, tem que filosofar. Seguindo, mais alguma dúvida? Sem discussão. Sem discussão. Então a gente tem que, aí você tem que voltar para a lógica, a razão e o bom senso. Tudo. Então, gente, são coisas que não. O que leva a isso? Obrigar a ser uma crença cega, que não resolve. Será que acreditam ou sabem que não é aquilo e tem que vender aquilo? Eu já vi padre falar que eles têm que saber o que está no ritual canônico deles. Mesmo no fundo, eles achando que é esquisito. Aí tem mais responsabilidade ainda. Sim, mas agora, eles estudam filosofia. E muito tempo. Mas será que a filosofia é uma dentro. Volta, mas obriga as pessoas a pensarem. Se eles estudarem os pensadores gregos, por exemplo, eles vão ver lá.
Ele vai estudar Sócrates, Demócrito e tudo aquilo lá. E aí? Mas vamos falar assim, se você está formando um padre, ele não quer que forme um padre dentro das normas? Sim, mas aí ele tá formando como se o padre fosse um robô, e o padre não é um robô. E ele lá estudando a psicologia, a teologia, como é que chama? Teologia lá, ele tem que questionar isso. Essa juventude de hoje, com toda essa disposição, né, que as redes sociais estão aí, a internet está aí tudo, eu acredito que a igreja vai ter previsto uma mudança radical. Porque vai chegar num momento que não tem base, e aquilo que não tem base é ruim. Isso é natural. Hoje, gente, mais coisa interna do que externa. Hoje nós estamos aqui estudando, uma boa, mas o Espírito tem que vencer lá fora, dentro de cada um de nós. Isso que é importante, verdade? Seguindo. Mas que se lhe apresente um futuro em condições lógicas, dignas, em todo ponto da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu foro íntimo, e que não havia aceito senão por falta de coisa melhor. O Espiritismo dá mais porque acolhe com solicitude, pode gravar isso aí, grifar isso aí, todos aqueles atormentados pela incerteza dolorosa da dúvida e que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. Tem para si a lógica do raciocínio e a razão dos fatos, e é por isso que o combatem inutilmente. Fechou. Passa a regra e fecha a conta. Chegou. Perfeito isso aí, para a gente entender. Então, é a lógica do raciocínio que nós temos que ter. Então, resumindo isso aí, nós podemos dizer assim, a doutrina espírita tem, porém, sobre o futuro, uma concepção baseada na observação e nos fatos e jamais na imaginação. Isso lhe garante, olha isso aí, isso lhe garante autenticidade, isso descarta opiniões divergentes sobre sistemas imaginados e facilita a unificação das ideias de um Deus bom, justo, onisciente, tudo que vocês possam imaginar. Repetimos, baseados na observação e em fatos observáveis, o Espiritismo tem como base a lógica do raciocínio e a razão dos fatos. Conta fatos, não argumentos. Então, quanto a isso, é tranquilo para a gente entender. Então, se houvesse essa progressão espiritual, estaríamos bem melhor. Hoje, estaríamos bem mais avançados. Os 1000 anos de trevas da Idade Média atrasaram 1000 anos a evolução do planeta. Não tenham dúvida disso. John Hus, todos aqueles precursores que vieram, que foram queimados vivos, porque já tinham ideias boas. Não deu. Vamos lá. O homem, último, 14, gente. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade de crenças. Tudo aquilo que não sabia foi criando. Sempre teve uma procura mínima, às vezes, de as pessoas, e aqueles que brigaram contra, que bateram de frente, eram mortos. Isso não tem a dúvida, eram sacrificados mesmo. A Inquisição, gente, a Inquisição foi até 1800 e pouco, né, Eliana? A Inquisição foi até 1700, 1800, parece que ainda tinha. Na Espanha, né, e na Inglaterra, em Portugal, foi um últimos lugares, muito adiante das outras. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade de crenças.
Grifo essa parte agora para frente. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação, mais ou menos engenhosamente concebida, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sob os nossos olhos, unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá, pouco a pouco, e pela força das coisas, à unidade na crença sobre esse ponto. Há pouco, esse ponto. Crença que não estará mais baseada sobre a hipótese, mas sobre uma certeza. A unificação será feita no que concerne à sorte futura das almas. Será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa, primeiro e mais tarde a fusão. Está aqui o futuro descrito pelos Espíritos. De todas. A tendência não tem como fugir da realidade. Essa unificação quanto à sorte futura das almas, a reencarnação é um fato, não tem como escapar mais. Então vão continuar as religiões? Sim, mas vão aceitar. Vão ser quebrados muitos dogmas que foram feitos sobre a fé cega. Não tem por onde. Então, gente, para encerrar o nosso capítulo 1, nós vamos agora, nossos tira-dúvidas, para a gente ver. E vocês vão ajudar a responder também. Primeiro, quais foram os pontos de fé que, sendo contraditórios, deram origem às várias maneiras de cultuar Deus ou as diferentes religiões? Primeiro, o que eu vou fazer depois de morrer? Foi a primeira coisa que, sendo contraditório, vai para o céu e para o inferno, sem chance. Outros não tinha nada. Acabou. Vamos ver o que eu coloquei? O destino da alma após a morte do corpo é a doutrina do céu e inferno. Pronto, esses foram os pontos de fé contraditórios. Correto? Que deram origem às várias maneiras de cultuar Deus. As religiões divergem sobre esses pontos e dizem estar com a verdade. Assim, cada verdade forma uma doutrina, que é seguida por quem concorda por ela. Pura realidade. Seguida por quem concorda. Hoje, se eu estou apegado ao bem, a viver bem na terra, as religiões, não são todos protestantes, não, gente. As neopentecostais, essas que estão vendo na televisão, que vende lenço, que vende suor, que vende feijão milagroso, arroz milagroso, que vende tudo. Você faz isso aqui que você vai me dar. Um fala, deixa o teu carro aqui, vai a pé, deixa o teu carro para Deus. Mas eu não sabia que Deus precisava de carro, não é verdade? Então, tudo isso aí vai chegar a um ponto que essas religiões não vão mais ter como preencher o vazio que essas pessoas vão ter. Vai até certo ponto. À medida que vai envelhecendo, a família, às vezes os filhos, não aceitam mais aquilo que os pais estão falando, vão começar a questionar. E tudo aquilo que tem pés de barro, vão cair. Não tenha dúvida disso. Esse é um fato, que não tem como escapar disso. Agora, o que nós podemos fazer? Exatamente isso que nós estamos fazendo. Vivenciando, conhecendo a doutrina, sobre todas as nuances, vivenciando lá fora, explicando para quem quiser nos perguntar, que nós sejamos aquele pobre alfaiate, pobre socialmente, mas rico, que me ensinou, que mostrou o caminho para as pessoas com uma frase, ele mostrou. Aí depois eu comecei a ficar alugando ele também, né? Porque aí cada vez eu ia perguntando cada vez mais e cada vez mais ele tinha resposta. E aí que foi o negócio pegando ritmo, é que a gente pensa. Então que nós também possamos ser, esse é o nosso objetivo. Vamos ver se tem mais. Tem.
Como o Espiritismo explica a origem dos filósofos, ou antes da filosofia? O que nós falamos de filosofia? Não é perguntar, ter respostas? A gente tem que saber. Então a gente engolindo. Nem lógica, nem razão. A gente aceitou até certo ponto. O que diz lá? Por consequência dessa divergência, que não satisfaziam mais a lógica e nem a razão, assim o homem, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e se tornaram filósofos. Somos filósofos. Estamos à procura da verdade. O que é a verdade? Aquilo que, espiritualmente falando, nos convence, nos dá convicção, por lógica, razão e bom senso. Sabemos toda a verdade? Não sabemos. Não sabemos. Sabemos as linhas gerais, no caminho da evolução que nós estamos. Sabemos no Criador, de como nós transitamos pelos todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até chegarmos no hominal. Nós estamos ascendendo, sempre em ascensão. Um dia seremos Cristo? Seremos, vamos formar um novo planeta, como Jesus formou para nós aqui, porque somos imortais, estamos hoje, eu disse há pouco, estamos Clayton, estamos Elisângela, estamos Eliane, cada um de nós estamos, mas não somos o físico, somos a essência divina, centelha divina que nós somos, através das nossas escolhas, seguindo o nosso caminho evolutivo. Vamos seguindo. Aqui se pode acreditar a existência de tantos incrédulos, exatamente, que nós vimos há pouquinho que acabamos de ler. Por quê? Existem tantos incrédulos. Porque as religiões não acompanharam o progresso espiritual da humanidade e desta forma, desde que essas formas já não satisfaziam mais o homem, eles deixaram de segui-las. Pois está na própria natureza do homem a necessidade de crer. O indígena lá, o índio, ele crê no Tupã, nas forças da natureza. Ele já nasce crendo em algo acima. E quando nós vemos aqui a lei de Deus, onde está a questão 621 do Livro dos Espíritos, se não me engano, dentro de nós. Então essa ligação já está vindo dentro de nós. Então a gente precisa ver isso aqui e não aceitar aquilo que nos é imposto, que não tem lógica, não tem razão, não tem bom senso. Esse é o revolucionário, no sentido bom da palavra. Revoltar contra aquilo que não convence. Sem briga, sem nada, mas o que eu vou curar. Você quer seguir? Tudo bem, respeito, numa boa, sem problema algum, mas eu vou seguir a minha vida. É assim que faz. E a última, para nós encerrarmos. Qual o papel do Espiritismo nesse contexto? Repetindo aquilo que nós já vimos agora há pouco. O Espiritismo veio esclarecer, explicar e unificar os pontos de fé, trazendo ao espírito humano as verdades de acordo com a sua evolução, atendendo à lógica e à razão do destino humano, de forma que ele compreenda e concorde, porque passa a saber. Então nós sabemos por que estamos aqui, por que estou passando por isso, sem trauma, sem nada, sem revolta, não tem por que revoltar. Temos a liberdade de escolher, de melhorarmos a todas as condições. Se eu nasci pobre, eu posso me capacitar, estudar, trabalhar e me tornar bem, dinheiro não ser um problema mais. Se eu nasci numa família desajustada, eu posso devagar também e ajudá-la de alguma forma, e eu, criando a minha família, ser diferente. Trazer todos os ajustes que precisam para a minha família recém-criada. É assim que funciona a vida. A beleza da vida é essa.
Então, gente, o otimismo nosso é um otimismo racional, totalmente racional, que nos mostra realmente a nossa caminhada, que lá no mundo espiritual, se for necessidade nossa, nós vamos ver as nossas reencarnações passadas, todas, se forem necessárias a gente ter conhecimento, e vamos chegar até onde chegamos. Podem crer, as pequenas mudanças que nós fizermos agora vão refletir de um modo muito bom nas próximas encarnações. Vocês não têm nem ideia, porque coisas agregadas, coisa que você agrega, ninguém te tira mais. Quando você domina um vício, qualquer que seja ele, está dominado, não te volta a perturbar mais nas próximas, limpou, e assim a gente vai subindo cada vez mais. Então, o que nós vamos aprendendo? O que aprender na família? Tolerar. A primeira coisa, quando tem muita confusão, é tolerância. Da tolerância vai nascer o amor, futuramente. Não, antes o perdão. O perdão e o amor. E o congressamento. Quando a gente aprende a perdoar, a entender as pessoas, nós estamos evoluindo. E é assim que funciona. Alguma pergunta, gente? Capítulo 1, futuro e o nada. Beleza? Sem problemas? Leiam agora com calma, que ele é pequenininho, nós fizemos em 6 estudos, mas é pequenininho, vale a pena dar uma relida total nele, antes de nós começarmos o próximo, que vai ser o temor da morte. Capítulo 2, que vão ser constantes de 10 itens, é pequenininho também, mas muito interessante. Agora as coisas vão embalando de uma forma mais natural, mas nós precisávamos passar por esse primeiro, para entender o que é o futuro, espiritualmente falando. Ok, gente? Então vamos fazer a prece final, cerrando nossos olhos, soltando os ombros, o maxilar, bem tranquilos, respirando profundamente, soltando, sentindo essa energia boa. Vamos erguer nosso pensamento aos nossos mentores que aqui estão conosco nesta tarde, nossos amigos espirituais, que aqui estiveram conosco também, estudantes do mundo espiritual, que os benfeitores possam trazer para nós uma energia muito boa, que leve também a todos aqueles que estão assistindo, uma energia de reequilíbrio, de paz, de tranquilidade, para que possamos enfrentar as vicissitudes lá de fora, de uma forma tranquila e serena, e sempre confiantes em Deus e em Jesus, seu Filho amado. Que Ele, Jesus, possa estar conosco hoje, amanhã e sempre, e que na próxima semana estaremos aqui, que assim seja.